Então vamos lá, vamos entender. Fala assim: meus pensamentos determinam, mão no coração, meus sentimentos determinam minhas decisões determinam, abra a mão esquerda, fecha a direita e fala comigo assim: meus resultados. Ok, vamos entender essa lógica aqui. Pensamento é mente. Qual que é a diferença, Anderson, de cérebro e mente? Cérebro é a massa cinzenta, é o órgão. Mente é as correntes e o funcionamento neural. É todo o entrelaçamento neural, é pensamentos, é sinapses. Isso é mente. E a mente, os meus pensamentos, ele determina todo o funcionamento de processo químico do meu corpo. E quando eu estou falando processo químico do meu corpo, eu estou falando de serotonina, eu estou falando de dopamina, eu estou falando de cortisol, eu estou falando de hormônios. Anderson, o que isso tem a ver com dinheiro? Aqui ó, nós estamos matando as ervas daninhas. Então você precisa entender como que faz para matar as ervas daninhas antes da gente plantar as sementes. Cortisol. O cortisol é o hormônio responsável pelo teu estado de alerta. Anota isso que você não vai ter apostila falando disso. Cortisol é teu hormônio responsável pelo teu estado de alerta. Então quando você acorda, é disparado uma quantidade de cortisol para você ficar desperto. Ele aciona o mecanismo de alerta. Só que cortisol em excesso, cortisol é o hormônio do estresse. Anota aí. Cortisol é o hormônio do estresse. Ele é o hormônio que você fica ligado, você fica em estado de alerta. Só que ele em excesso, ele causa taquicardia, ele causa ansiedade, síndrome de pânico, depressão e gordura na pança. Ele traz gordura para você. Já você vai entender o porquê que eu estou falando de tudo isso aqui. Você vai entender como que isso aqui está relacionado com dinheiro. Serotonina, anota aí, serotonina é o neurotransmissor do bem-estar, é o neurotransmissor da alegria. Pessoas que estão em depressão têm baixa produção de serotonina e alta produção de cortisol. Quem está me acompanhando aqui, de verdade aí, quem está entendendo, levanta a mão e fala: eu. Pessoas em depressão, baixa produção de serotonina e alta produção de cortisol. Quem está passando por problema financeiro, tem alta produção de cortisol e baixa produção de serotonina. É assim ou não é? Quem aqui já passou por problema financeiro na vida? De verdade, levanta a mão. Você deita, você fica preocupado com o dinheiro, você fica preocupado com as contas que você tem para pagar. O que é isso? Pensamentos. Eu estou pensando na conta, eu estou pensando que tem conta para pagar, está pensando que está sem dinheiro e as contas que vai vencer. Isso gera o quê? Processo químico. Processo químico. Essa produção química aqui. E essa produção química está produzindo o quê? Cortisol em excesso. Quantas pessoas você já ouviu, já leu no jornal, que tirou a vida por causa do dinheiro? De verdade, levanta a mão aí. Então o dinheiro pode não resolver todos os problemas da vida, mas fica sem dinheiro para você ver. Quantos pais de família tiram a vida todos os meses porque não sabe sobre dinheiro, porque a escola não ensina sobre dinheiro, porque a faculdade não ensina sobre dinheiro. Então os pensamentos geram essa produção de processo químico, e é esse processo químico que gera os meus sentimentos. Então se eu estou com cortisol em alta, meus sentimentos vai ser sentimento de estresse, vai ser sentimento de amargura, de raiva, de preocupação. Então meu pensamento gera processo químico interno, que gera a maneira que eu estou me sentindo. E isso muda todo o funcionamento no teu corpo. Isso afeta a tua saúde. É por isso que pessoas têm parada cardíaca, é por isso que pessoas engordam, comem desenfreadamente. Isso gera uma linha de coisas ruins no teu corpo. Só que tudo está começando aonde, senhoras e senhores? Tudo está começando nos pensamentos. Pensamento, produção química. Agora, olha isso aqui. Nós temos algo dentro do nosso cérebro que se chama sinapses. Repete comigo, sinapses. O que é sinapses, Anderson? Sinapse é um caminho de comunicação entre um neurotransmissor e um neuroreceptor. Imagina aqui, ó.
uma célulazinha do cérebro, eu sou péssimo de desenho, imagina um neurotransmissor e um neuroreceptor. A descarga elétrica aqui é uma sinapse. Fez uma sinapse, teve uma comunicação. Faz assim com a mão, faz assim, ó. Por quê? Porque é eletricidade, tá? Os nossos pensamentos nada mais são do que essa eletricidade. Só que tem sinapse, que é responsável pelo movimento do teu braço, tem sinapse que é responsável pelo movimento das tuas pernas, tem sinapse responsável pelo o sistema parasimpático, pelo sistema simpático, e tem sinapses que são as suas crenças. O que são crenças? Histórias. Como que são formadas essas sinapses, Anderson? Essas sinapses são formadas de duas maneiras. A primeira é repetição de estímulo. Repetição de que tipo de estímulo, Anderson? Do que eu vejo, do que eu ouço e do que eu sinto. Ou forte impacto emocional. Forte impacto emocional. Então imagina o seguinte: sinapses são formadas de duas maneiras: repetição do que eu vejo, do que eu ouço e do que eu sinto. A primeira vez que você viu, ouviu o seu pai, talvez, falar sobre dinheiro, formou isso aqui, ó. Vou completar meu desenho aqui. Formou uma correntinha aqui, foi uma descarga elétrica. Mas aí era briga e confusão todo dia na tua casa por causa de dinheiro. Você estava ouvindo e você estava vendo. Começou a reforçar esse caminho. Começou a reforçar. Isso aqui gerou um caminho que não se acaba mais. Você já viu pessoas falando assim, cara, tem que quebrar a crença? Quem já ouviu falar isso aí? Crença não se quebra. Assim como o vício não acaba, assim, porque sinapses só se rompe se tiver rompimento fisiológico. O que é, Anderson, um rompimento fisiológico? A pessoa estava pilotando uma moto, ela caiu, bateu a cabeça, rompeu fisiologicamente, dentro do cérebro, um caminho, é uma rede neural. Ele perdeu o movimento do braço, sim ou não? Só que esse cara consegue recuperar o movimento do braço? Consegue ou não? O que ele precisa fazer? Ele vai para a fisioterapia, sim ou não? E ele começa repetição de estímulos. Ele começa a mexer o braço de novo, repetidamente. O que acontece no meu cérebro? Forma outro caminho, tá? Então nós não conseguimos romper esse caminho, mas nós conseguimos atrofiar ele, quando eu paro de usar. E como que eu faço para parar de usar? Eu preciso criar um outro caminho. O que eu estou falando para vocês aqui, com tudo isso aqui que eu estou explicando? Imagina que na tua infância, era briga e confusão por causa de dinheiro. Criou uma narrativa interna no teu cérebro sobre dinheiro. Você tem um mapa mental inconsciente sobre dinheiro. Você tem um mapa mental, você tem um modelo mental de dinheiro aqui. E talvez é esse modelo mental de dinheiro aqui que está repetindo o processo químico. E talvez o processo químico que está repetindo é trazendo a produção de cortisol, para você ficar estressado, para você brigar com a tua esposa, com o teu esposo, para você ficar angustiado. Isso aqui é química. O nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo, não sabe se é boa ou ruim essa química. Ele apenas prova da química. Só que quando tem a repetição disso aqui, imagina, eu tenho um pensamento hoje assim, ó, sei lá, teu sócio te passou para trás, aí você vai lá, você fica pensando no sócio que te passou para trás, que te roubou, que pegou dinheiro de você. Isso gera produção de cortisol ou de serotonina? Cortisol, né? O hormônio do estresse, do alerta. Isso vai trazer sentimento bom ou sentimento ruim? Ruim, amargura, rancor, raiva, é isso ou não? Só que se eu penso hoje, daqui 10 minutos eu penso no sócio de novo, amanhã eu estou pensando no sócio de novo, eu estou mandando estímulo repetido para o meu cérebro, sim ou não? E estímulo repetido cria o quê? Sinapse. Criei um caminho. O meu cérebro e o meu corpo se tornou viciado nisso. Ele vai ficar perguntando o seguinte, cara:
O que eu preciso fazer para provar dessa droga de novo? Põe no telão para mim, Marcelo, fazendo um favor, essa imagem. Põe no telão para mim. O teu cérebro vai ficar pedindo, velho, o que eu preciso fazer para provar dessa droga de novo? Imagina o seguinte, ó. Teus pensamentos gera processo químico, produção ou de serotonina, ou de dopamina, ou de cortisol. Dopamina é o neurotransmissor do prazer. A galera vicia no tigrinho, sim ou não? Perde todo o dinheiro no tigrinho, sim ou não? Por causa da porra da dopamina. E tem pessoas que são viciadas em cortisol. Então, pensamento gerou produção química. Produção química traz sentimento. Isso aqui repetido criou uma sinapse. Uma sinapse é um caminho de comunicação. Uma sinapse é uma narrativa interna que você tem. Uma sinapse é uma crença interna que você tem. Essa sinapse, por causa da repetição, ela cria um processo de automaticidade dentro de você. O que é, Anderson? Pode tirar foto aí, vou sair de lado aqui. O que é, Anderson, a automaticidade? Tudo aquilo que é repetido para o teu cérebro, tudo aquilo que é repetido para a tua mente automatiza. Presta atenção aqui. O nosso cérebro, ele visa economizar energia. Então, 95%, quantos por cento, senhoras e senhores? 95% do nosso tempo, nós estamos tomando decisões de maneira inconsciente. Pensamento repetido, processo químico repetido, sentimento repetido, gerou sinapse. Sinapse é algo automático, é algo involuntário. O meu cérebro e o meu corpo, ele vicia, porque a minha mente é meu corpo inteiro. O meu corpo é a minha mente inconsciente. Ele automatiza um processo. Quer um exemplo disso? Toda vez que você vai tomar banho, você começa esfregando a mesma parte do corpo, sim ou não? Tem pessoa que está pensando agora, que parte do corpo que eu começo a esfregar? Por quê? É automático, você não pensa para isso. Quem tem carro manual, troca marcha de maneira automática. Você não fica pensando, nossa, agora é a primeira, agora é a segunda. Não, você vai trocando, porque já teve um processo de repetição lá atrás, sim ou não? Esse processo de repetição, ele automatiza as nossas decisões inconscientes. As nossas decisões de que parte do corpo que eu vou esfregar. Inconsciente. O que eu quero mostrar para vocês é que o meu cérebro e o meu corpo viciado, ele vai tomar decisões inconscientes para repetir um resultado que vai fazer eu provar dessa droga de novo. Estão pegando o que eu estou falando, sim ou não? Tem pessoas que são viciadas em falir. Quantas pessoas você conhece que é viciada em falir, em quebrar negócio? O cara é bom em fazer negócio, mas ele é bom demais em quebrar negócio. Tem pessoas que são viciadas em os outros passar ele para trás. Tem pessoas que são viciadas em cair golpe. Tem pessoas que são viciadas em passar por problema financeiro. Tudo isso é inconsciente, porque o meu cérebro viciou. O teu sócio te passou para trás, te roubou dinheiro, está viciado. Você está viciado no cortisol, na raiva, no estresse. O sócio foi embora. O teu cérebro está perguntando o seguinte, velho, eu preciso desse cortisol. Eu preciso sentir raiva de novo. Isso aqui é inconsciente, tá? Eu preciso sentir raiva de alguém de novo que me passou para trás. O que ele vai fazer? Ele vai tomar uma decisão inconsciente. Você vai entrar de sócio com mais um outro cara que novamente vai repetir o processo de passar você para trás. Ou você vai dar um jeito de cair num golpe financeiro para que novamente você tenha cortisol, para que novamente você prove daquilo. Isso está automatizado dentro de você. Isso aqui é as ervas daninhas. Talvez isso aqui começou lá na tua infância. Quando você via, ouvia e sentia teu pai com raiva por causa do dinheiro, preocupado porque ele tinha que pagar a conta e não tinha dinheiro para pagar. Quem aqui vem de família pobre? Não precisa ter vergonha não, eu venho também. E cara, dinheiro lá em casa, ninguém falava sobre dinheiro, a gente falava sobre conta. Meu pai falava sobre pagar dívida, pagar conta. Ver, ouvir e sentir. Será que ele tinha serotonina? Não, era cortisol, era amargura, era estresse, era raiva. De tanto eu ver, ouvir e sentir, gerou uma sinapse no meu cérebro. De tanto eu ver, ouvir e sentir, meu pai falando sobre o problema de dinheiro, gerou uma sinapse. Essa sinapse determinou meus pensamentos. Pensamento sobre dinheiro gera cortisol, sentimento repetido. Aí o meu cérebro está viciado nessa nhaca de escassez financeira.
Ele fica perguntando, velho, quais são as decisões inconscientes que eu posso tomar para repetir esse processo? Isso é decisão inconsciente. Conscientemente, nós queremos enriquecer. Conscientemente, nós queremos prosperar, sim ou não? Só que inconscientemente, a gente toma decisões que a gente se arrepende, ou a gente deixa de tomar decisões que a gente se arrepende, mas no fundo, é o que o teu inconsciente queria. Ele queria novamente repetir esse processo. Por quê? Existe uma lei mental, anota o nome dessa lei aí, quem já foi na minha palestra sabe. Lei da lealdade e honra. Se papai e mamãe passou por dificuldade financeira, eu vi, ouvi e senti, sim ou não? Então tudo que eu vejo, ouço e sinto, programou uma sinapse. É um caminho de comunicação. Problema financeiro. Papai e mamãe, problema financeiro. Eu cresço. Só que lá no meu centro de convicção, o que é um centro de convicção, Anderson? São as narrativas que eu tenho sobre cada área. Eu tenho uma narrativa sobre relacionamento, eu tenho uma narrativa sobre negócio, e narrativa é conjunto de crenças, tá? Eu tenho uma narrativa sobre vida espiritual, eu tenho uma narrativa sobre Deus, é tudo aquilo que eu vi, ouvi, senti, repetidas vezes, as histórias que eu vi, ouvi, criou uma história que eu acredito. Essa é a tua verdade. Isso é o que você acredita. Então, de tanto você ver, ouvir, sentir teu pai reclamando de dinheiro, criou a tua verdade sobre dinheiro, a escassez financeira. Aí você cresce, você estuda, você faz graduação, você faz pós-graduação, você entra a trabalhar numa empresa, você vira gerente, ou talvez você vira dono de negócio, e você rala, você trabalha até tarde, você estuda pra cacete, e parece que você dá um passo para frente e 10 para trás. Um passo para frente e 10 para trás financeiramente. Quem já passou por isso? De verdade, não precisa ter vergonha não. O que é isso? É meu inconsciente falando o seguinte, esse processo aí não vai seguir assim. O processo que está automatizado aqui é uma lealdade à escassez financeira. É teu inconsciente olhando para trás. O nosso inconsciente, o tempo todo, ele toma decisões baseadas no passado. Ele vai e busca no nosso cérebro quais são os registros que eu tenho daquela área. Eu pego esse registro e esse registro determina a minha tomada de decisão. Então o meu inconsciente olha para trás e fala o seguinte, não, papai caiu num golpe financeiro. Papai foi passado para trás pelo sócio dele. Papai trabalhou muito, ralou muito e não teve dinheiro. Logo, eu não mereço enriquecer. Não é consciente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Não é consciente. Conscientemente a gente quer ir para Dubai, para Maldivas, para Cancún, quer fazer dinheiro, quer multiplicar dinheiro. Só que o meu inconsciente, ele fala assim, peraí, papai e mamãe não prosperou. Papai e mamãe nem conheceu a Disney. Papai e mamãe nunca saiu nem do estado. Papai e mamãe passou por dificuldade financeira. Então eu não mereço, inconscientemente, enriquecer. Aí a mente pergunta assim, quais são as decisões que eu preciso tomar para repetir o ciclo de papai e mamãe? Quais são as decisões inconscientes que eu preciso tomar para repetir o ciclo de papai e mamãe? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando, sim ou não? Então põe no telão aí para mim, Marcelo, fazendo um favor. Então papai e mamãe passou por dificuldade financeira. Eu vi, ouvi, senti, produção de cortisol. Repetido, gerou aqui uma sinapse. Eu vou para a vida adulta, eu tomo decisões inconscientes. Que tipo de decisão? De qual faculdade que eu vou fazer? Qual empresa que eu vou entrar? De qual sociedade que eu vou pegar? Se eu vou trabalhar mais ou não? Se eu vou ficar com a bunda sentada na cadeira aqui ou não? Essas decisões, na maioria das vezes, como eu sei, Anderson, que é uma decisão inconsciente, quando ela não gera desconforto. Quando a tua decisão não gera um desconforto, ela é automática. Você não tem um desconforto para tomar banho, é automático. Quando a minha decisão não gera um desconforto interno, significa que eu vou repetir o ciclo de novo, porque ela é automática, eu nem estou pensando nela, ela está acontecendo, ela vai acontecendo. Isso significa que eu vou repetir o ciclo de novo para honrar papai e mamãe. Isso se chama, a lealdade familiar à escassez financeira.
E aqui nós estamos falando só de dinheiro, só que tem diversos outros tipos de lealdade. Tem lealdade genética, você já viu família que a pessoa tem problema de câncer, vários da família têm problema de câncer. Tem problema de diabetes, vários da família têm problema de diabetes. Tem lealdade nos relacionamentos, papai e mamãe não foi feliz no relacionamento, eu vou dar um jeito de me sabotar, para que eu também não seja feliz. Nós estamos falando de dinheiro. Só que esse nível aqui acontece em todas as áreas da vida. São as ervas daninhas. As ervas daninhas é essa automatização, e a tua mente vai o tempo todo tentar te sabotar, para que você viva repetindo o ciclo passado. Por quê? A nossa mente está viciada. Nossa mente é viciada. A nossa mente, o nosso corpo é viciado. E eu preciso dominar ela. Porque enquanto eu não domino a mente me domina. E enquanto a mente me domina, eu repito o ciclo passado. Porque a mente inconsciente, ela toma decisões baseadas no futuro ou no passado? No passado. Ela vai buscar registros do passado para tomar suas decisões. E se eu estou tomando decisão baseada em passado, é óbvio, né? É of course, que eu vou repetir de novo o ciclo. Porque é loucura, né? Einstein querer resultados novos fazendo as mesmas coisas, eu vou repetir o ciclo. O que eu preciso fazer, Anderson? Eu preciso criar novos registros. Eu preciso trazer novos registros para a minha mente, repetir esses registros para a minha mente, para que a minha mente pare de tomar decisões baseadas no passado e pare de repetir ciclo financeiro na minha vida. Porque senão você vai trabalhar muito, você vai ralar muito, você não vai ter tempo para passar com a tua família, você não vai conhecer Maldivas, Cancún, Dubai, você não vai andar nos melhores carros, porque você repetiu o ciclo financeiro.